Bom dia, pessoal. Graças a Deus por mais este amanhã. Canal do JF Deus é Fiel. Canal é esse que tem um objetivo de sempre estar trazendo uma mensagem de Deus ao coração de todos. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus por mais um dia que Deus me permite, em nome de Jesus. Sou grato a Deus por cada dia, pela vida da minha família e grato a Deus por todos vocês que já estão inscritos no meu canal, em nome de Jesus. Canal do JF. Se você não está inscrito, inscreva-se para sempre estar recebendo as notificações do YouTube. Inscreva-se no canal, ative o sininho, porque se você não ativar o sininho, você não vai receber a notificação. E você ativando o sininho para receber todas as notificações do YouTube, aí certeza você vai estar recebendo quando eu postar um vídeo, você vai estar recebendo a notificação da postagem do vídeo em nome de Jesus. Palavra de Deus para fortalecer o coração de todos em nome de Jesus. Já quero mandar um grande abraço aqui para todos que estão assistindo os meus vídeos em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a todos vocês, tudo de bom, que os sonhos de vocês venham a se realizar em nome de Jesus, ser realizado, porque quem confia no Senhor alcança a vitória, alcança as promessas. Confiar no Senhor sempre. Querido, quero aproveitar essa oportunidade e já quero deixar uma palavra para a meditação de todos em nome de Jesus. Quero mandar um grande abraço para o Cícero, em São Paulo, que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Quero mandar um grande abraço aqui para o pessoal da loja americana, o Bradesco e todos que estão assistindo meus vídeos em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido João 14,15, que está escrito, quando Jesus diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Querido, quando nós estamos falando de Jesus, são muitas pessoas a dizer: eu amo a Deus, eu tenho Deus no meu coração. Querido, se você estiver com a sua Bíblia próxima, em nome de Jesus, medite neste texto, medite nesta palavra em João 14,15. Quando Jesus ele diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Querido, aqui está a prova. O próprio Jesus ele disse que se verdade nós amamos a Deus, amamos o nosso Criador, nós vamos procurar fazer a vontade de Deus. Guardar os 10 mandamentos, guardar os mandamentos do Senhor. Querido, hoje nós vivemos pela graça, né? Vivemos pela graça. Nos tempos anteriores, na época de Moisés, o povo vivia pela lei, a lei de Moisés, a lei que foi estabelecida por Deus. Os 10 mandamentos, hoje nós vivemos pela graça. E os mandamentos, quando Jesus ele falou amar a Deus todas as coisas e segundo o seu próximo como a nossa própria vida, nós amar o próximo como a nossa própria vida. Aí Jesus ele fez esse resumo, que todos que amarem a Deus sobre todas as coisas, segundo o seu próximo, estará cumprindo os 10 mandamentos. Certo? Por quê? Porque a verdade é essa. Quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, nós estamos cumprindo os 10 mandamentos. Porque quem ama a Deus não vai estar fazendo coisas erradas, coisas que não é desagradável ao Senhor, né? Amar o próximo, né? Primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas, segundo o próximo, né? Quem ama a Deus não vai estar roubando, não vai matar, né? Porque sabe que matar vai contra os mandamentos do Senhor. Não matarás, né? Não roubarás, não adulterarás, não adulterar, não dirás falso testemunho, honrar pai e mãe, né? E quem ama a Deus não vai
está praticando essas coisas. Coisas que é abominação aos olhos de Deus. Quem ama a Jesus e cumpre os seus mandamentos, que cumpre os mandamentos de Deus. O que é cumprir os mandamentos do Senhor? É fazer a vontade de Deus. Justamente quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos cumprindo os 10 mandamentos. É isso que eu já falei, que quem ama a Deus não vai estar envolvido em coisas que não é agradável a Deus. E nós temos que procurar sempre andar no caminho do Senhor. Porque Deus, Ele nos ama. Deus, Ele ama a cada um de nós. Deus não faz acepção de pessoa. Deus, Ele trabalha ao nosso favor. Mas a vontade de Deus é que nós procure ser obediente a Deus, querido. Que nós venha a ser obediente a Deus. Em Mateus 7:21 está escrito que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de Deus. Porque muitas das vezes as pessoas falam muito em Deus, Senhor, Senhor, mas não procura ser obediente a Deus, não procura obedecer a Deus. Errar, todos nós erramos. Não tem esse que não erre. Eu não sou perfeito, eu erro. E a Bíblia diz, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Quem que não peca? Todos nós pecamos, porque todos nós somos pecadores. Agora, quando nós aceitamos a Cristo, nós fomos o quê? Remido pelo sangue de Jesus. Redimido pelo sangue de Cristo. Lavado pelo sangue de Jesus, querido. Purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, Ele nos purifica de toda injustiça e nos dá a certeza da nossa salvação. Nós vamos alcançar a salvação não por ser merecedor, ser bom, não. Nós vamos alcançar a salvação por meio da graça. Sim, pelo meio da graça, mas isso não quer dizer que nós vai andar fazendo coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus. Não. Nós temos que fazer a nossa parte. Graça, salvação é a graça, mediante a graça de Deus, né? A misericórdia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mediante a misericórdia de Deus que nós vamos ser salvos. Mas aí tem a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Procurar se afastar das coisas que não são agradáveis a Deus. Porque tem coisas que afastam o homem de Deus. O que é que afasta o homem de Deus? O pecado, as abominações, as coisas que vêm entristecer Deus. Que nós temos um grande exemplo, querido, na época de Noé. A época de Noé, porque a Bíblia diz que quando Deus olhou para a terra, olhou para os homens estavam caminhando para sua própria destruição, fazendo coisas que não eram agradáveis aos olhos de Deus, né? O coração cheio da maldade. E o homem foi criado por Deus para adoração, para adorar Ele, para servir somente a Deus. Mas o homem começou a caminhar por caminhos diferentes, caminhos que não estavam agradando os olhos de Deus. Mas naquela época teve um homem por nome Noé que alcançou a graça, a misericórdia de Deus por meio alcançou a misericórdia, a graça do nosso Deus através da sua vida, da sua obediência. Porque Noé, ele fez a diferença, ele procurava fazer a diferença em meio àquela geração. Era um homem temente a Deus, um homem que tinha o seu coração voltado para o Criador. E aquele homem fez a diferença em meio àquela geração. E hoje nós temos que fazer essa diferença em meio a essa geração.
Nós que somos o povo de Deus, nós que obedecemos a palavra de Deus, procuramos se esforçar para agradar o nosso Criador, nós temos que fazer essa diferença. O povo tem que ver essa diferença em nós. Essa diferença tem que ter, porque está escrito há diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Não que nós somos melhor do que ninguém, não. Nós não somos melhor do que ninguém, nós erramos, somos falhos, somos imperfeitos, mas nós conhecemos a palavra de Deus e nós que temos esse conhecimento da palavra de Deus, nós temos que procurar fazer as coisas certas, querido. É muita tribulação, é muita dificuldade, são muitas perseguição, mas temos que agradecer a Deus por cada dia de vida que Ele nos concede, as vitórias, porque para alcançar algo não é fácil, é difícil, mas é glorioso. E não existe algo melhor do que a certeza da nossa salvação. Porque tudo vai passar. Mas a palavra de Deus, ela é permanente. Há de permanecer até o fim. A palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é fiel. E nós temos essa certeza por meio da palavra de Deus, que nós vamos chegar ao reino do nosso Pai. Não por merecer, mas pela graça, misericórdia de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo, em nome de Jesus, e se afastar das coisas que não agrada o nosso Criador. E a Bíblia diz que naquela época de Noé olhando para aquela humanidade, mas Noé fez a diferença. Deus chegou para Noé e disse que ia destruir toda aquela raça humana, aquele povo ia ser destruído por conta de não obedecer a Deus, pelas suas desobediências. Mas a Bíblia diz, a gente encontramos nós encontramos na palavra de Deus que teve pessoas, encontramos várias pessoas que procuraram obedecer a Deus e foram vitoriosos, alcançaram vitória, foram prósperos, porque procuraram fazer a vontade de Deus. E Noé, ele ficou ali, sendo obediente, sendo temente a Deus. Aí Deus disse, vou destruir todos, Noé. Mas Deus, ele poupou Noé e a sua família, seus filhos. Foram 8 pessoas que entraram naquela arca. Noé, a esposa de Noé e os seus filhos e as suas noras. Querido, e não é diferente no dia de hoje. Hoje nós estamos falando sobre a volta de Jesus. Há muitas pregações falando sobre Cristo. Jesus vai voltar. Jesus em breve vai voltar. Mas muitos não estão dando ouvido. Não estão dando ouvido. Mas, querido, a nossa vida é passageira nessa terra. Não sabemos o dia, não sabemos a hora que nós vamos retornar para Deus. Só sabemos uma coisa. Que o nosso Deus, Ele vai cumprir com a sua palavra, porque Ele é verdadeiro e Ele é fiel. Ele cumpre com as suas promessas. E a promessa que Ele fez à igreja, Ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Já quero agradecer por esse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa meditar nesta palavra, João 14:15. Jesus disse, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Que você possa guardar esta palavra no seu coração. Jesus te ama e quer o bem para você. Deus, Ele quer o melhor para a sua vida e para a vida da sua família, em nome de Jesus.